Uma das primeiras experiências fortes, assim, que eu vi que Deus realmente não era só uma coisinha de conto de fadas, assim. Só que assim, eu na minha cabeça, cara, sei lá se foi Deus mesmo, né? Eu fiz uma oraçãozinha, arremessei e tal. Como assim? Deus tá fazendo? Daí é meio como se cai a ficha. É verdade, Deus tá fazendo alguma coisa. E eu talvez não tô prestando atenção por causa da minha incredulidade. É uma maneira de enxergar Deus que não faz sentido pra mim. Faz menos sentido ainda a gente cair nisso, já tendo experimentado, já tendo presenciado. Cara, tu lembra de um rolê na Trajano lá, que Sim. a gente saiu... A Esse ideia era dia... evangelizar e daí... Sim. Não, esse dia mudou minha vida, Gabão. É mesmo? Exatamente. Porque eu queria te ouvir. Eu quero ver a sua versão da história. Seja muito bem-vindo ao Indagações. Eu sou o Gabriel Hertz. Obrigado por estar acompanhando aqui comigo mais esse podcast, mais esse vídeo, ou se você me ouve em áudio. Antes da gente começar a conversa, eu quero te lembrar, né, te pedir, na verdade, para se inscrever no canal. Né? Se tu tá vendo aí no YouTube, se inscreve. Isso fortalece muito o meu trabalho aqui. Se tu tá ouvindo no Spotify, lembra de, né, avaliar, que isso fortalece também para que o conteúdo chegue a mais pessoas, e se inscrever também, beleza? E hoje eu tô aqui com o grande Thomas West. West, seja muito bem-vindo. Obrigado, Gabão. Vou te chamar de Gabão, né? Porque com certeza. Os íntimos é Gabão, pros outros é Gabriel, né? Cara, quanto tempo, né? Faz tempo, né, que a gente não se vê, né? Acho que a última vez foi no CWB Hope, será que foi? Acho que sim, né? Que você estava fazendo o teu TCC, daí te encontrei lá. Dei uma visitada lá. Daí depois veio o teu filho, né? Daí a vida muda, né? Mas tamo aí, tamo junto. Cara, valeu por ter vindo aqui. Obrigado. Eu queria trocar uma ideia contigo hoje sobre Deus, de maneira geral. Acho que é um tópico bom, né? Um tópico bom, difícil, né? Mas vamos lá. Cara, porque a minha impressão, eu não sei como tu vê, a minha impressão é que Deus tá na moda, de alguma forma. Tipo assim, tá sendo muito falado sobre... ele ano passado, né, o livro mais vendido foi o Café com Deus Pai e tudo mais, não precisamos entrar no mérito do livro em si. Sim. Mas demonstra uma procura por espiritualidade, eu diria, uma busca por Deus. E até agora o Papa, né, que foi escolhido e tudo mais, e vê uma mobilização muito grande de pessoas, de fiéis e tudo mais. Tu não acha que Deus tá na moda? Cara, eu acho que sim, né? Eu acho que a gente já, talvez as outras geração dos nossos pais ali, o ateísmo era muito uma coisa bem forte, né? E eu acho que hoje em dia, pelo que eu percebo, mesmo no movimento assim mais jovens, até as pessoas jovens buscam, né? Experiências que elas possam transcender, né? E aí começa uma busca por Deus. E para mim, eu acho que isso reflete um pouco a criação de Deus mesmo, né? Aquele DNA de que Deus nos criou e que o ser humano sente falta de algo e ele começa a buscar e tatear e vai tateando. Então, para mim, acho que faz bastante sentido realmente a busca por Deus, busca por espiritualidade, busca por experiências, né? Mas o que eu vejo também é que daí começa, talvez, quando a pessoa começa a ter essa busca, né? Começa a meio tateando no escuro, tentando encontrar respostas para si mesmo, né? Tentando preencher, talvez, aquele vácuo do espírito nela, né? Tentando achar isso. E daí começa muitas misturas, muitos caminhos, diversos caminhos. Uma coisa que é muito forte hoje também é o sincretismo, né? A mistura das coisas, né? Então, eu acho que isso é uma coisa bem presente no mundo, talvez, e aqui no Brasil, principalmente, também. Então, se fala muito que todos os caminhos levam a Deus, né? E, tipo, hoje em dia, quanto mais, melhor, né? Tudo é bem-vindo para tu se sentir bem ou para tu se conectar com, né, algo superior, né? Tudo tá mais diluído, né? De certa forma. Na verdade, por exemplo, eu vejo que você encontra mais pessoas também, hoje em dia, que acabam justamente, o sincretismo mesmo, misturando muitas coisas, né? E pra mim é um pedido de socorro, assim, no sentido de tô buscando alguma coisa e o que aparecer, vamos supor, se tiver um livro mais vendido lá, que fala de espiritualidade, então as pessoas começam a se alimentar daquilo, né? Então... E na tua vida, assim, tipo,
como começou essa busca por Deus? Ou quando tu teve esse despertar, assim, para isso? Cara, eu acho que a primeira coisa que acontece na minha vida é ter crescido dentro de um lar cristão, um lar religioso, uma família, desde o meu avô, que, em resumo geral, frequentar a igreja, né? Então isso era uma coisa importante para minha família, e acho que começa ali. Então eu sou aquilo que quem é o povo de igreja normalmente fala assim, eu nasci na igreja, né? Eu nascido na igreja, que é a pessoa que está sempre ali, desde quando ela é criança, ela está naquele ambiente, naquele ensinamento, tanto pelos seus pais. Então eu acho que começa ali, desde criança, frequentando a igreja, né? E daí mais tarde, eu acho que no período da adolescência, começando a formar a sua própria, não só convicção, mas seus próprios pensamentos, sua própria experiência, dentro da relação com Deus daí, né? Ainda dentro desse ambiente da igreja e tal. Dentro da igreja. Eu acho que uma das primeiras experiências, assim, fortes, assim, que eu vi que talvez Deus realmente não era só uma coisinha de conto de fadas, assim, que foi quando, história meio longa, mas encurtando, assim, eu ainda era adolescente e o meu avô estava passando por um processo de luta contra o câncer. Só que ele já vivia isso há muitos anos, uns 13 anos, assim. Fez todos os tratamentos e tudo mais. E, cara, eu era ali na minha adolescência, eu frequentava muito a igreja, porque também formei as minhas amizades ali. Então era prazeroso estar ali com o meu núcleo de amizades, né? Uhum. Então, assim, aquilo era, eu queria estar. Era aquela pessoa que passava o final de semana na igreja por causa, principalmente, dos amigos. Era a tua segunda casa ali, tipo... Exatamente. E você muito sabe bem que a igreja proporciona muitas coisas, muitas atividades, às vezes, né? Desde um futebol. E se tem uma atividade que eu gostava muito, que eu era, assim, viciado mesmo, é retiro. Então, eu gosto de acampamento, me criei em experiência de acampamento. Para mim, o acampamento são experiências maravilhosas, assim, e tudo nessa fase ali, né? Então, assim, eu era viciado em acampamento. E daí, o que acontece? Quando eu era adolescente, eu ia em todos os acampamentos que você possa imaginar. Então, lá em casa, por exemplo, minha mãe não tinha como... aquele coisa de adolescente, assim, né? Se não fosse... eu armava uma briga e tal. Não, mas eu quero ir, não sei o quê. E eu lembro que, cara, ali quando eu era adolescente, então nesse período, tinha um desses acampamentos que eu ia ser alguma coisa, assim, acho que no carnaval, ia ser uns dias fora, assim, e eu sei que a minha mãe chegou em casa, assim, do nada, assim, nada, tava tudo certo. A minha mãe chegou em casa e falou assim, meu filho, eu acho que... Eu não lembro as palavras, assim, mas tentando repetir a cena, ela falou assim, meu filho, eu acho que você não deve ir nesse acampamento. Eu acho que você não deve ir, Ela não falou assim, em palavras do tipo, eu tô com um pressentimento ruim, nada do tipo, mas ela falou, eu não sei porquê. Isso eu lembro, ela falou, não sei porquê, mas eu sinto que alguma coisa tá me incomodando e que você não deveria ir. E eu queria que você me obedecesse, digamos assim. E como eu era muito... como é que é a palavra? Ferrenho com esse negócio de ir, né? Eu era pronto que eu ia reagir. Não, mas eu vou, não sei o quê, né? E bizarramente, naquele episódio, eu simplesmente... Tá bom, mãe, eu não vou. Daí eu... Acatei, assim, com paz e tranquilidade, sabe? Sem pensar muito. E daí o que aconteceu foi que, naquele final de semana... O meu avô paralisou as pernas dele, um processo do câncer, né? Ele tava bem, assim, tava tranquilo. E ele paralisou as pernas, então, daquilo ali teve que ser internado, daí foi pra UTI. Eu sei que, assim, em 1 semana, 2 semanas ele morreu, mas aquele processo que começou naquele final de semana, e daí você sabe muito bem, né? Que processo de saúde, você acabou de vir num processo ali, né? A família... como é que é? Não é destrói, mas causa um reboliço na nossa agenda, né? Quando acontece alguma coisa de imprevisto, de saúde, assim. E eu sei que naquele final de semana, assim,
eu vi assim, eu saí daquela experiência, porque realmente se eu tivesse ido, sabe, nossa, ia ter dado uma confusão. Ainda era no tempo que você não mandava WhatsApp, assim, volta, sabe? Tu desligar, Nossa, retira geralmente já desliga, né? Ia ter dado uma confusão. E experiência minha naquele momento, eu vi o cuidado de Deus, assim. Então essa foi uma das primeiras experiências, assim, sobrenaturais que eu vi realmente. Eu fiquei, tipo, sabe quando você fica com a pulga atrás da orelha, como dizem, né? Do tipo, alguma coisa aconteceu aqui. Cara, mas minha mãe, e eu obedeci, e agora parece que as peças se encaixaram. E pra mim, assim, foi lá quando eu era adolescente ainda mesmo, uma das primeiras experiências, assim, que eu vi, cara, esse negócio não é só uma teoria. Tem uma coisa concreta do cuidado de Deus, da existência de Deus. E eu senti ali foi uma das primeiras experiências, assim, que me marcou, assim, de ver Deus agindo mesmo. Nesse sentido ali, específico do cuidado, do zelo, né? Então, isso me marcou muito, assim, naquela época. Cara, uma das primeiras experiências que eu lembro, tipo assim, parece um tanto idiota, né? Mas eu tava jogando basquete e tal, no campeonatinho, e daí, no último lance, assim, nós tava perdendo por 1 ponto, no último lance, falta em mim, 2 lances livres. Daí, pô, cada lance vale 1 ponto, né? Então, tipo assim, arremessei o primeiro, tinha acabado o tempo, porque o tempo, na regra, ele não para como no basquete normal, né? Então, tipo assim, os 2 lances e acabou o jogo. Arremessei o primeiro, errei. Pá, daí fiz aquela oraçãozinha assim, pô, Deus, me ajuda a fazer aí, né? A cesta. Fez a fezinha ali? Fiz a fezinha. Cara, criança ainda, né? Uhum. E fiz. Lembro que eu fui lá, arremessei e fiz. Pá, cara, animal e tal, e todo mundo, pô, legal e tal. E eu compartilhei com a minha família, assim, minha família também, né? Cristã, né? Já em algumas gerações, eu falei, pô, fiz. Pô, teve um lance lá no fim. Pedi pra Deus, né, pra eu fazer a segunda cesta, e fiz, né? Só que assim, eu na minha cabeça, cara, sei lá se foi Deus mesmo, né? Eu fiz uma oraçãozinha, arremessei e tal. Mas a minha família sempre valorizava muito. Não, cara, foi Deus mesmo e tal. Deus te ouviu. Foi uma oração que ele atendeu. Tipo, né? validando Validando. Né? Acho que isso é importante. Mas eu confesso que sempre tinha muito... Cara, eu tenho um lado muito cético, tá ligado? Mesmo crendo e depois tendo mais experiências, tipo assim... Sempre me vem, cara, mas foi Deus mesmo, né? Ou será que foi coisa da minha cabeça? Ou foi coisa da minha cabeça, né? Eu tô querendo atribuir pra Deus, né? Pô, foi uma cesta, cara. Né? Podia ter feito as 2, podia não ter feito nenhuma, né? Fechei o olho e arremessei lá. Mas existe tu não acha que também existe um certo lance, assim, de dúvida que nos permeia para as coisas que Deus faz? Tipo assim, pequenas e grandes, assim. Total. Na verdade, é a nossa incredulidade, a nossa carnalidade vai sempre lutar contra isso. Pode ser o cara mais... Vou usar uma palavra aqui, fezudo, né? O cara com mais fé, a incredulidade sempre vai ser uma coisa que vai tentando nos minar, né? Nos corroer, e é uma batalha mesmo, é uma luta. Ainda mais porque Deus não vai se revelando para suprir as nossas carências, né? Porque muitas das coisas que a gente às vezes joga para Deus, para tentar ver se ele é real, né? São fruto da nossa carência, né? Então, você entende isso? E às vezes, então, justamente é aí que, para mim, bate um negócio bem forte, assim, da nossa batalha de qualquer ser humano na relação com Deus. Porque é nessas horas que você pode duvidar, nessas horas que você duvida da bondade de Deus. Entende? Isso, falando do pecado, isso é a raiz mais profunda do pecado, duvidar da bondade de Deus. Então, justamente nessas horas que a gente... Então, é uma luta, a incredulidade bate, e aí você acaba achando, Deus não fez nada, não foi ele. Ou o que ele fez, pode ser o contrário também, pode ter um outro caminho. O que ele fez não me agradou, o que ele faz não me agrada, o que ele faz não é bom. Porque que nem, voltando à minha experiência, né? Eu podia ter interpretado a situação de uma outra maneira, principalmente lá na minha situação.
podia ter pensado, pô, se Deus não me deixou ir primeiro momento, Deus não me deixou ir no meu retiro que eu queria ir, né? Tava louco pra ir, encontrar com os meus amigos, viver um tempo, um final de semana legal fora. Tá, então Deus não me podou, cortou a minha ideia, a minha vontade. E no segundo momento eu podia ter, podia ter me questionado, né? Eu tô falando pra você, olha como as situações são loucas. Eu tô falando pra você que eu vi o cuidado de Deus, mas o meu avô morreu. Entendeu? Então é nessas horas que eu poderia negar, né? Eu poderia falar que Deus não é bom, porque ele levou meu avô. Como tem muitas pessoas que às vezes não conseguem enxergar a bondade de Deus nos detalhes, entendeu? Então eu acho que isso que você está falando é justamente a nossa incredulidade que toda hora bate, né? E vem. Mesmo depois de você às vezes ter visto tantas coisas com Deus, você ainda é fé, né? Por isso que a Bíblia fala de fé para agradar a Deus, né? Então a fé é esse combustível, né, desse processo, né? Então a incredulidade é uma realidade presente em todas as pessoas e tem a origem do pecado, né? Cara, o mais louco, me veio à mente agora, daí já falando de experiências, né? Muitos anos depois, eu já adolescente, cara, minha avó chegou, eu tava na casa dos meus avós, eles não estavam, eles chegaram em casa, pô, tipo, dava pra ver que estavam mal, assim, né? Minha avó chorando e tal. Daí eu falei, o que aconteceu? Não, tipo, a avó tá com um tumor. Diagnosticada com um tumor na cabeça. Basicamente isso. Acho que foi o primeiro diagnóstico, enfim, né? E daí, cara, naquele dia mesmo, daí meu pai, né, fez aquilo que tá em Tiago, né? Reúne todo mundo e vamos orar a Deus, né? Orar e, tipo, ungir com óleo também, algo assim. Mas pedir para Deus, né? E a gente fez. Para mim era tudo muito novo, né? Não era algo comum assim. A gente fez ali e tal. Oramos, intercedemos da maneira que a gente conseguiu assim. Pouco tempo depois, o diagnóstico tinha sido errado. Não tinha tumor, não tinha nada. Minha avó faleceu anos depois de outro motivo e tal. Cara, eu presenciei tudo aquilo, né? Sim. Eu vi e, tipo, foi uma coisa que ficou mais entre a nossa família, assim, ninguém deu testemunho, ninguém usou isso. Mas todo mundo ali entendeu do que tinha acontecido. Entendeu que foi uma cura, mas eu ainda tinha esse sentimento, assim, cara, foi uma cura mesmo ou foi um diagnóstico errado? Tá ligado? Sim. Tipo assim, é o mesmo sentimento lá da sexta, sabe? Que foi algo a simples. incredulidade que bate, né? Cara, foi algo grande, sabe? E hoje a gente conversou recentemente sobre isso, que hoje a minha mãe tá com câncer, tá com tumor, enfim, e, né, vai iniciar o tratamento e tal. Oramos da mesma forma, né? Lembraram. E a gente lembrou, pô, lembra da avó? Sim, realmente, a gente lembra e tal. E ela foi curada, sabe? Então, mais um exemplo, e de novo a incredulidade presente. Tipo, eu fico pensando, cara, o que mais Deus tem que mostrar, sabe? Tem que ser algo gigantesco. Tem que ver o anjo voando. Tipo, pô, é um exemplo. Sim. Mas, mano, na tua vida, experiências sobrenaturais, assim, tu com Deus, foi algo que tu começou a buscar mais em algum momento? Ou aquela vivência de comunidade te bastava, assim? Como é que foi isso na tua vida? Cara, não foi algo que eu comecei a buscar. Claro que depois que você entende certas coisas, você busca. Mas é uma palavra, um termo ruim, né? Virada de chave, mas realmente eu vejo que teve olhando para trás agora, teve uma virada de chave que envolve ter experiências, sim. Eu acho que as experiências são necessárias, porque é ali que você sintetiza. É nas experiências que é você e Deus, e aquilo é fé, né? Na verdade, as experiências vividas em fé, ninguém arranca de você, entende? Sabe? Tipo, ninguém consegue tirar isso de você, então
a gente pode questionar se isso é real, né? Que nem as histórias que nós estamos comparando aí, se realmente aconteceu assim ou daquela forma. Mas experiências de fé realmente que são particulares tuas com Deus. Então é necessário, não tem como você avançar nessa jornada se você não tiver realmente as experiências, né? Um outro extremo é você só viver de experiências também. Porque daí você pode se frustrar de novo. Ah, Deus não curou, Deus não fez, cadê Deus? Tá em silêncio, tá demorando demais, né? Então você se frustra. Então não é um equilíbrio nesse processo. Mas então inicialmente, não, eu não buscava, né? Algo... Acho que quando se pergunta isso é algo sobrenatural que você fala, né? Não buscava, mas realmente isso começou a me atingir. Então eu entendo hoje, olhando para trás, que é muito mais uma coisa que Deus faz, é Deus quem foi fazendo e vai se revelando. E hoje, entendendo a Bíblia, olhando para a Bíblia, eu vejo que é justamente isso, é Deus se revelando, mostrando quem Ele é. Então, e daí essas coisas vão acontecendo, coisas foram acontecendo ao longo da vida, e daí você entende, sabe, Gabão, teve muitas experiências que eu tive, assim, algumas, assim, que, pô, depois eu fui olhar na Bíblia e falei, nossa, teve isso aqui, ó, tipo, aconteceu alguma coisa, que depois você vive primeiro aquilo, e depois você vai lá ver e vê que alguém lá na Bíblia viveu a mesma coisa, por exemplo, entendeu? Então você fala, pô, tava lá o tempo todo. Então, qual que é a distância, né? Um pouco de incredulidade, um pouco da falta da nossa busca, mas eu também entendo que o tempo de Deus, o cuidado dele, em se revelar para nós, né? Então mas eu acho que, para responder assim a tua pergunta, acho que a principal, talvez a virada de chave que eu falei ali, né? É a partir do entendimento do Espírito Santo mesmo. Que para mim antes não era algo... No meu entendimento era algo não tão importante, e passou, à medida que ele foi se revelando, à medida que Deus foi se mostrando, a partir do seu Santo Espírito, tendo experiências, né? É quase como se fosse de dentro para fora. Ele começou a gerar isso em mim. Então, entendimento que é real, que é acessível e que é maravilhoso, é algo tremendo poder viver o nosso dia a dia se relacionando com o Espírito Santo. Então, acho que essa foi uma das grandes, assim, viradas de chave nesse entendimento. A presença e o entendimento sobre o papel do Espírito Santo. E daí, a partir desse entendimento, tipo, a tua busca ativa mudou? Mudou, e eu entendo que é algo, de novo, que eu atribuo não a minha capacidade de produzir religião, que é zero praticamente. Se depender de mim, eu volto naquela estaca da incredulidade ali. Acho que não é, Deus não. Deus tá lá, não sei, nem sei se tá ou não tá, vou vivendo a minha vida aqui. Na verdade, Gabão, até acho que uma das minhas maiores lutas hoje, vou abrir meu coração aqui, né? Oh, por favor. Uma das maiores lutas para mim hoje é o deísmo. O deísmo, isso é uma coisa interessante, eu olhando, fazendo uma pesquisa super profunda no YouTube, uma pesquisa científica muito profunda no YouTube, eu vejo que tem crescido um movimento do deísmo. Eu achava que o deísmo era lá o negócio que ficou lá nas aulas de história que eu faltava lá, né? Antigo. O panteísmo, o deísmo. O deísmo é aquela crença, aquela cosmovisão de que Deus, por exemplo, eu creio em Deus, eu creio que Deus criou as coisas e tudo mais, mas é o Deus, eles chamam até, como é que eles explicam? O Deus que é o relojoeiro. Ah, tá. Que ele criou um relógio, deu a corda... E ele anda por conta. Startou e ele não interfere mais na sua criação. Então, para mim, eu acho que minha luta particular, assim, é muitas vezes eu me vejo, depois de tanto... No dia a dia, às vezes, me relacionando com Deus de uma forma deísta. Ou seja, eu creio que Deus... Creio em tudo, mas assim... No fundo, eu me comporto como se ele não tocasse na sua criação. Ele tá lá e tal. Então, muito fruto daquela incredulidade, das incredulidades e tal. E eu vejo que... Olha que interessante isso, quando eu falei da pesquisa profunda feita no YouTube, né? É que eu comecei a pesquisar sobre isso e eu percebi na internet muitas pessoas, assim, gravando vídeos, assim.
Por que eu me tornei deísta? Entendeu? Então, com essa expressão mesmo. Exato, com essa expressão mesmo. E eu fui, cara, então pera lá, deixa eu entender isso aqui, né? Eu fui dar uma olhada e tal, e olhando assim, fazendo essa análise, assim, vendo o que as pessoas estavam falando, olhando os comentários também das pessoas, eu percebi muitas pessoas, na verdade, é muito fruto, minha leitura, assim. Eu vi que é muito fruto de às vezes, muitas pessoas que tiveram até mesmo uma vivência na igreja, uma experiência longa de igreja, às vezes muitos anos, mas assim, entrou num modo superficial, assim, e vai tendo a rotina, fica um negócio meio raso, talvez, não sei se é raso ou não, mas, de novo, faltou... Parece que as pessoas se sentem... Eu olhando as pessoas falando, né? Parece que elas se sentem sem experiência concreta com Deus. Elas entendem todo o processo, creem, de novo, eu acho que o deísmo crê. Ele crê com talvez intelecto e tal, mas não crê no sentido mais da fé mesmo. Prática, sim. Prática. Então, por quê? Porque vai entrando muito na rotina. Então, na rotina, daí vai passando o tempo, talvez a pessoa vai vivendo um negócio religioso mesmo, que é... ela vai na igreja, talvez, ou não vai, ou vai quando quer, ou vai quando dá, ou não tem uma igreja para ir, entendeu? Então, parece que... E daí mistura outras coisas, né? Mistura uma eterna batalha entre o que é sagrado, o que é profano. Então, é como se, digamos assim, o nosso dia a dia é mais profano, uma coisa mais secular, essa palavra certa, né? Não profano, mas é mais secular. E aí o sagrado fica lá pro final de semana, no culto, na missa, ou onde for, entendeu? Então, quando você vai vivendo isso... Pensa comigo, é realmente enjoativo. Porque fica um troço meio mecânico, fica meio raso. Perde sentido. E daí chega um momento que eu imagino que a pessoa... Eu imagino bem porque eu me vejo muitas vezes atuando como um deísta. Entendeu? A rotina vai te engolindo e aí você vai se sentindo... Você pensa, cara, eu acho que na verdade, tá bom, Deus, eu já vi... Deus lá curou minha avó, Deus cuidou de mim, mas eu acho que ele tá muito ocupado lá mesmo, então... Eu acho que é isso. Tipo, então a pessoa entra nesse... E não deveria ser assim, né? Nós deveríamos estar desfrutando dessa relação com Deus, né? Então, por que isso acontece, eu não sei exatamente, mas eu sei que já mudei um pouco de assunto, mas assim, a crescente até do deísmo, né? Muito fruto da falta de experiência prática com Deus, muitas vezes. Cara, eu acho que isso é muito real, mas para mim é uma prática de fé. Uma prática de fé. Quase que uma não prática, né? É uma maneira de enxergar Deus que não faz sentido para mim. Tipo... Sim. E que não faz menos sentido ainda a gente cair nisso, já tendo experimentado, e já tendo presenciado e vendo isso. Porque, tipo, eu também cresci na igreja e, cara, demorou para fazer sentido para mim. Exatamente. Eu tava lá e tal, e vivendo os ritos ali. Daí tu começa a ter um pouco mais de entendimento, um pouco mais de senso crítico. Pô, mas isso aqui é real, não é? Me questionar tudo isso. E quando, de fato, alguém encostou em mim e isso fez sentido, inclusive o Bruno Gautier... Grande Bruno Gautier. Conhece o Bruno, né? Foi alguém que foi muito usado por Deus na minha vida, assim. Pra te instigar nesse sentido prático, assim? Também, cara, mas acho que, assim, foi alguém que me inspirou muito, assim. E talvez de ver Deus nele e de ser alguém jovem, numa igreja que tinha pessoas, a maioria mais velhas, assim. E num grupo muito simples de 5, 6 homens que se reuniam na realidade da igreja luterana, assim. Cara, o encontro era ler a Bíblia, conversar e orar. Tipo assim, sem nenhum tipo de mágica além disso. Cara, começou a nascer algo assim dentro de mim, que detestava a igreja até aquele momento, de repente eu me vi, cara, tá fazendo sentido. E
E por um momento o meu ceticismo me levava, cara, não acredito que eu tô acreditando nisso, né? Uhum. Mas começou a ser irresistível, né? Como é uma palavra que é comum usar. E de repente, tudo aquilo começou a fazer muito mais sentido, porque era um Deus vivo, né? Cara, eu tô vendo um Deus que é real. E não tô nem falando de experiências sobrenaturais. Era, cara, a gente tá aqui entre homens, mas Deus tá tão vivo aqui dentro, cara. Tipo, esse negócio tá queimando, sabe? Tá queimando aqui dentro, e é real. Como nunca foi antes. É uma experiência simples de igreja, mas que foi muito transformadora, assim. E, de repente, se abre um caminho dentro mesmo da igreja que passa a fazer muito sentido para minha vida. Sim, total. E eu tô pensando algumas coisas aqui, que eu não tenho, a gente não tem as respostas, né, Gabão? Mas me parece, assim, pensando que, pô, eu preciso caminhar com outras pessoas, que quando eu tô lá no meu modo deísta, de entrar, ser consumido pela minha incredulidade, né? Que eu possa vir e possa encontrar outras pessoas que estão experimentando alguma coisa com Deus, né? E que elas possam me botar fogo no meu coração, sabe? Então, por isso eu gosto de caminhar com pessoas que tipo, me provocam, assim, né? Cara, porque tem pessoas, assim, me vem alguns nomes, assim, né, que eu não vou citar, mas, assim, me vem alguns nomes na cabeça que tem pessoas, por exemplo, nós normalmente, quando vai conversar um com o outro, e aí, como é que você tá? Tudo bem, né? Padrão, aquela conversa. Tem pessoas que, cara, a pessoa já vem perguntando, e aí, cara, o que Deus tá fazendo? Ou seja, como assim? Acho que uma vez eu conversei até com o próprio Bruno sobre isso, né? De, tipo, como assim Deus tá fazendo? Daí é meio como se cai a ficha. É verdade, Deus tá fazendo alguma coisa? E eu talvez não tô prestando atenção por causa da minha incredulidade. Eu tô voltando a um modo de distância de Deus, mesmo tendo acesso. Nós temos acesso, né, Gabão? Em Jesus nós temos acesso e na relação com Deus. E às vezes, então por isso a importância dos irmãos, das pessoas, da caminhada que a gente chama de corpo, né? De igreja, que a gente possa não provocar no mau sentido, mas instigar uns aos outros a isso. E eu acho que uma outra coisa que eu estava pensando também de novo, né? Não vamos resolver os problemas do mundo aqui, mas será que de repente, é uma pergunta para você, Gabão, será que nós não estamos sendo muito sofisticados e às vezes nós estamos com talvez medo de orar, por exemplo, pela cesta do basquete lá, que nem você, pelas coisas simples, certo? Que às vezes são meio bobinhas até, na vida uns dos outros, assim. A gente quer orar pelas coisas grandes, complexas, né? Pela cura do câncer lá e tal, porque, nossa, daí é algo grande. É grande e tal. E talvez, não sei, estou pensando aqui, né? Se de repente a gente não tá dando bobeira no sentido de tá achando, não, isso. Aí, ó. Será que nós não estamos deixando-se de ser como crianças no reino de Deus? Onde mais simples, onde a gente era mais ingênuo, não. Mais simples, né? E aquilo gerava, talvez, a oração da cesta de basquete ali. Porque a gente não tinha, quando criança, não tem medo de pedir uma coisa boba. Porque você está se relacionando com o teu pai. Então, você não vai ficar fazendo muito cálculo, né? Então, talvez nós estamos ficando com medo de fazer essas orações bobas, assim. E talvez é aí que mais a gente teria testemunho. Mais a gente teria oração respondida. A gente veria o cuidado de Deus e em coisas bobas, né? Eu lembro historinha que me bateu essa história agora na mente, né? Aconteceu acho que 1 ou 2 anos atrás, que eu fui pregar ali no acampamento Terra Viva, que é um ministério com adolescentes, e basicamente assim, para explicar, né? Reúnem 50 adolescentes, passam uma semana acampando, e aí fazem atividades, daí tem estudo bíblico, tem
um momento de comunhão e tal. É maravilhoso, sensacional. E eu amo esse lugar como eu amo no momento de acampamento. Pra mim, é onde eu quero estar, né? E eu tava lá, cara, e eu não lembro exatamente o que aconteceu. Mas teve um moleque... Olha a história boba, mas olha o que... Um moleque pegou e... Moleque adolescente, não sabe cuidar da própria mala, né? Das próprias coisas. Típico. Ele pegou e, cara, ele saiu lá e... Acho que já nos primeiros 3 dias ali de acampamento, ele perdeu uma calça lá. Não sei o que aconteceu. Perdeu a calça. Daí tá... Beleza. Só que... se vire, né? Perdeu sua calça. E o que a gente pode fazer? Deve estar em algum lugar, não sei onde você colocou a calça. Aí, beleza. Aí passamos uma semana junto assim. E daí eu lembro que teve ali no final, assim, da semana, aconteceu alguma coisa lá que a gente tava todo mundo reunido. E eles abriram, assim, a gente abriu pra motivos de oração. E daí a gente fez sabe aquelas, assim, alguém ora pela pessoa e tal. E não é que esse moleque, com toda a sua ingenuidade e simplicidade, ele pediu, assim, eu queria... A pessoa pedindo coisas sérias, não. Sérias, na minha visão, né? Uhum. Pode orar por mim, que eu vou fazer vestibular e tal, coisas assim. Nossa, essa oração, vamos fazer. Essa vale. Daí o moleque mandou essa, né? Falou, cara, será que podem orar pra eu achar minha calça? Daí todo mundo deu uma risadinha, né? Tipo. Daí eu falei, não, tá bom, eu oro. Eu vou orar pela calça. E quando eu olhei aquilo, quando aconteceu, juro pra você, eu pensei assim, cara, não sei o que vai acontecer, eu não sei se Deus vai responder essa oração. Deus é Deus, ele faz o que ele quiser, a hora que ele quiser, com quem ele quiser. Mas eu vou orar. Eu fiquei pensando, falei, cara, seria muito legal se acontecesse. E daí eu sei que eu orei, lá no meio da dinâmica. Orei, Senhor, faça o menino encontrar a calça dele, ou que essa calça apareça. Cara, daí eu não sei o que aconteceu, isso foi de dia, assim, eu não sei que horário que foi, mas deu de noite lá, quando a galera tava indo dormir, eu já tava lá no meu quarto, eu só escuto um barulho de longe lá, a galera, achei a calça. E a galera lá gritando pela calça e tal, não sei o que o cara achou a calça, entendeu? E daí eu pensei, sabe quando aí bate a incredulidade, você fala, coincidência. Sim. Tem nada a ver com Deus isso aí. Daí eu observei, assim, que justamente, isso é só um exemplo, né? Mas eu observei, né, que aquela coisa que pra nós talvez é muito sofisticada, pra nós é muito bobo, né? Tipo, vou orar por uma calça. Mas pode ter o poder teve o poder de gerar um testemunho, porque, se não me falha a memória, o menino falou, cara, o menino tomou um susto. Você entendeu? Uhum. O que é esse susto? Cara, Deus respondeu, Deus ouve? Como assim? Será que ele realmente está aqui? Pelo menos, enfim, não sei se Deus agiu na calça ou não, mas pelo menos provocou um pensamento de, cara, talvez Deus respondeu mesmo. Uhum. E se ele responde mesmo, então por que eu não tô indo mais fundo nisso, vivendo... E que a gente volta àquela mesma sensação lá quando eu era adolescente, de tipo... Cara, não sei o que aconteceu, mas eu sei que alguma coisa aconteceu aqui que parece que Deus agiu na parada. Parece que Deus provocou minha mãe pra cuidar de mim, pra não, sabe? Parece que então te provoca, né? Então eu acho que essas microexperiências podem nos gerar resultados desse fogo, de realmente experimentar mais de Deus. Uhum. Cara, tu lembra de um rolê na Trajano lá, que Sim. A gente saiu... Eu fui uma vez, ao menos, não sei se teve mais, que a gente saiu... A ideia era evangelizar e daí... Sim. Não, esse dia mudou minha vida, Gabão. É mesmo? Exatamente. Porque eu queria te ouvir, eu quero ver a sua versão da história, depois Cara, primeiro começou na FATEV, né? Faculdade a ideia veio lá na FATEV, no corredor, não sei quem tava organizando, e vai ter evangelismo lá. Sim. E daí eu falei, cara, vamos lá, eu nunca participo dessas paradas, né? Vamos lá. Daí, não, mas vai ser o seguinte, ó, lá mesmo já explicaram.
a gente vai fazer um momento de oração pedindo para Deus dar características de pessoa, uma caça ao tesouro, usar essa expressão. Cara, depois eu fui descobrir que é um negócio que existe e a galera faz. É que tipo, nós não sabia, a gente... No dia que a gente tava vivendo aquilo, tudo era novo pra mim. Depois eu fui. Tem até livro escrito sobre isso. Ah, não tô ligado. Tem... Enfim, continue. E daí, tipo assim... vai orar por características e vai buscá-las ali, porque Deus vai direcionar. Cara, na hora que me falaram isso, eu já pensei, putz, cara. Que loucura, não sei se eu acredito, cara. Incredulidade bateu. Mas na hora, assim. Mas vamos lá, né? Vamos lá, vamos viver então o negócio. Daí eu lembro que eu vou na cena lá no portão e a galera já tava na Redentor, né? Sim. Daí eu fui de lá. Você chegou meio atrasado. Eu cheguei atrasado e tinha rolado uma rodada já da oração. A regra era, você ora por... pedindo pra Deus dar características, né? E fala o que vier na cabeça. Qualquer coisa, não tem filtro, né? Tipo, sim. Porque a gente fica nessa, veio no meu pensamento, Deus falou... Será que é coisa da minha cabeça ou não? Falar tudo, né? Mas, tipo, ora, daí uma rodada da galera falando, anotando, sei lá. E eu cheguei já na segunda, né? Sim. Eu cheguei, já tava rolando e, tá, beleza, vamos... esse é o esquema, ora aí, fala o que Deus fala na tua cabeça. Daí, cara, na minha cabeça veio uma menina de vestir... camisa xadrez vermelha e shorts jeans. Camisa xadrez vermelho e preto. E eu falei, cara, só que já tinha rolado uma rodada. E já tinham falado isso. Eu cheguei depois. Cara, quando aconteceu isso, Gabão, eu fiquei tão... Cara, eu lembro eu fiquei tão em choque. Eu falei... Eu não sei se tinha outras coisas na minha cabeça, eu falei, e daí... Eu não tava espantado, mas a galera tava tipo... Como assim, cara? Tu nem tava aqui e tal. Não, foi muito real, foi muito... E você tinha chegado atrasado. Foi mais real pra vocês do que pra mim, porque eu só cheguei... Eu fiquei em choque. Eu sempre conto essa história, Gabão, até hoje, e quando eu falo, eu conto exatamente isso, que eu vi que a casa, sabe, a casa caiu quando você chegou e aconteceu isso. Mas, assim, resumindo aquela noite, né, a gente saiu, né, e tudo aconteceu, né, tudo que tinha sido orado aconteceu, né. Então, pra mim foi uma noite sobrenatural. E sabe o que resultou aquela noite pra mim, cara? Eu cheguei em casa... Porque eu vou contar a minha versão da história agora. Eu tava ali... O Espírito Santo tava começando a se apresentar pra mim. Tava começando a me perseguir, na verdade. Com tudo... Cara, e eu... Não que eu não... Mas pra mim... Não que eu não acreditasse, não entendesse o Espírito Santo como se fosse algo totalmente novo. Mas na minha... Era como se fosse algo que não fazia parte do cotidiano, na realidade. Ele era a terceira pessoa da Trindade e basta. A gente chama, sabe? Como se terceira pessoa da Trindade fosse sinônimo de terceira posição, né? Menos importante. Exatamente. Tá no bolo ali. Isso. E não sei o que... Eu tava ali nesse processo, cara. E ao mesmo tempo, parecia que alguma coisa me chamava do tipo... Evangelismo. E hoje eu sei, era o Espírito Santo já provocando evangelismo. Sabe quando você tá perdido, você não sabe nem perguntar o que você sabe. Quanto mais perdido você tá, menos você sabe perguntar sobre a direção que você precisa. Então eu tava assim, cara. Então eu fui lá porque... Evangelismo, aqui eu ouvi que vocês iam se reunir e tal, eu fui. E eu tava nesse processo. Aconteceu isso, a gente foi, saiu, o Espírito Santo conduziu. Aconteceu, essa noite foi sobrenatural. E, cara, aquela noite eu cheguei em casa, eu falei, assim, me provocou uma oração, sabe? No meu coração, assim. A oração foi, não as palavras exatas, assim, mas foi mais ou menos assim. Realmente, Espírito Santo, eu não te conheço, mas eu quero te conhecer, sabe? E eu vejo que foi isso uma grande parte do processo de uma mudança de entendimento das coisas. Foi um choque aquela noite. Eu acho que a gente precisa desse choque, assim, né? De que Deus faz, Deus pode fazer, Deus pode... Então, pra mim, talvez, qual que seria o... Respondendo uma pergunta que você não fez, Gabão, mas qual que seria um dos caminhos pra gente também ter mais acesso a Deus é entender o que Ele está fazendo. Porque por que aquela noite foi sobrenatural? Por que a gente viu o agir de Deus? Porque não tinha a ver com o nosso umbigo. Tinha a ver com aquelas outras pessoas. Você entende isso? Então, é nesse ambiente onde a gente tira um pouco os olhos. Por que o deísmo me consome na minha rotina?
que é um olhar egoísta. Eu tô olhando para mim, eu quero saber o que Deus pode proporcionar para mim, o que Deus vai fazer na minha vida, o que Deus vai me usar. Então, muitas vezes Deus não vai responder essas orações, ou não vai se revelar. Deus não vai se revelar para te destruir a partir do teu ego, se você tá buscando ele só pro teu bel prazer. Mas talvez naquela noite ficou provado que, por experiência prática, pelo menos pra gente, né, de que Deus, quando a gente tira um pouco o olhar da nossa visão, né, e olha um pouco para fora, isso tem a ver com outras pessoas, tem a ver com o que Deus está fazendo, né, aí a gente começa talvez a poder ver Deus de uma maneira concreta mesmo. Então, para mim, isso aquela noite traz esse segredo, não é um segredo, mas é um princípio, assim, de entendimento, né? E a segunda coisa é o Espírito Santo. Cara, não sei, para mim, eu faço das tuas palavras minhas. Foi, assim, uma coisa chocante, aquela tortura de... Cara, será que isso é real mesmo? Mas você tá lá vivendo e quando você vai ver, é real. E aí te desestabiliza. E mostra que você não conhece nada de Deus, você não conhece nada da vida, você não conhece o que Deus está fazendo, mas daí te dá uma fome. Caramba, eu não quero mais perder tempo, eu quero conhecer, eu quero ver, eu quero experimentar, eu quero ir mais fundo. Então aquela noite foi sensacional para mim. E o mais sensacional para mim foi que eu tava com o espírito muito cético. E eu tenho tentado ser sincero com Deus, tipo assim... Deus, não tô acreditando no negócio, sabe? E ter essa oração sincera também, que ela é ruim por um lado, mas, cara, sinceridade com Deus acho que é um passo bom, né? É um passo interessante de se dar. E eu tava cético, cara, desde o início. E tanto que na hora lá eu também fiquei... Eu não vi o negócio como vocês viram, então também fiquei meio... Não achei tão impressionante quanto vocês, né? Interessante, né, que, por exemplo, assim, o que aconteceu hoje, eu consigo até explicar o que aconteceu ali. O que aconteceu foi o que a Bíblia explica sobre dons espirituais. Foi um dom de palavra de conhecimento, né? Está lá na carta de Coríntios, lá escrito sobre o dom e tal, e é basicamente como você vê também várias passagens de Jesus, tantos apóstolos, quando, por exemplo, o Espírito Santo vem e ele traz uma informação que é sobrenatural, mas que cumpre um propósito. E é interessante, né? Porque você, digamos assim, aquilo veio na sua mente, você expôs, mesmo com a sua incredulidade, e era real. Era assertivo. Foi assertivo. Apesar de mim. Apesar de você. Cara, isso é muito legal. Isso é meio estranho, né? De que Deus faz o que ele quer, na hora que ele quiser, com quem ele usa. Então, mas daí, se a gente experimenta, pô, Deus ainda tem a sua misericórdia de nos usar, mesmo com a nossa incredulidade. Pô, então vamos, né? A gente precisa fazer alguma coisa para que a gente não fique estagnado na mornidão do nosso deísmo, da nossa... Senão a gente vai cada vez mais se fechando, né? Então, muito interessante isso. Cara, mas daí, pra mim, por isso a igreja faz muito sentido. Sim. Né? Tipo, eu não consigo viver... Pessoalmente, a minha experiência de fé sem igreja, ela tá ligada à igreja, sabe? E daí a gente pode ver diversos motivos difíceis, né? Diversas coisas ruins que tem na igreja. Ou sim, claro. Né? A questão de... por vezes se tornar muito mecânico e todo domingo fazer a mesma coisa e tal, e programação. Mas, cara, é ali que eu tive as experiências de fé, a partir dali, digamos, né? Gigantesca, sabe? Sim. Que seja de alguma coisa mais sobrenatural, ou seja de ver pessoas mudando de vida, né? Sim, sim. E num acompanhamento. Então, estar junto com pessoas, vivenciar a igreja, para mim, é a coisa que mais faz sentido. Em vivenciar a fé, vivenciar o sobrenatural. Sim, total. Para mim também. De novo, é uma convicção, é um entendimento. Eu vou dizer primeiro assim, um entendimento teórico 100% de acordo, né? Claro que você vai ter as dificuldades na prática, porque são pessoas
falhas, pecadoras, assim como eu e você. Tem as dificuldades, tem as crises, tem as lutas. Então, a igreja às vezes padece com isso, as pessoas padecem dentro disso, mas não adianta, é o lugar mais seguro para se estar, não tem outro lugar, porque é ali que você vê. E aí também, para mim, começa a realmente fazer um sentido, sabe, o sentido prático do corpo, porque o próprio a Bíblia fala sobre você ser corpo, e você vê, por exemplo, manifestações e revelações diferentes da expressão de Deus no corpo. Então, talvez, por exemplo, vamos pegar numa igreja, por exemplo, vamos pensar numa igreja local mesmo. Talvez nem todos vão ter aquela experiência que nem a gente teve aquela noite lá, de ir lá e se colocar à disposição, o Espírito Santo dá uma direção, GPS praticamente, e a coisa acontecer. Mas você vai ver outras coisas, então, e daí você acaba sendo abençoado pelas experiências das outras pessoas, pelo aquilo que a outra pessoa está vivendo, então... E eu já vi também, já vivenciei também, Gabão, sabe, uma coisa é quando o próprio Deus vem e faz uma coisa no coletivo, não sei explicar, mas assim, quando você começa a viver algo no corpo mesmo, parece que Deus está trabalhando algo em todo mundo. Então, cara, isso é surreal, é uma experiência que assim, explode a sua mente de ver que Deus está cuidando realmente, ele não cuida da sua vida só no individualismo, mas no coletivo também. Então é um lugar sensacional de se estar, né? Com certeza. Cara, a gente tá chegando no fim, mas uma pergunta que veio do Lucas Grade. Grande Grade. Pra tu falar do Combinação, alguma história do Combinação. Nossa, história da combinação dá uns 4 ou 5 mil podcasts pra gente falar sobre isso. Só resume mais ou menos o que era, que eu também não sei. Sim, a combinação é que a gente teve eu tive um cara chamado pastor Samuel Schiffler, que foi meu pastor quando eu era adolescente lá, quando eu tava nesse processo lá na igreja, quando eu era adolescente. Foi o meu pastor de jovens e adolescentes na época que eu era adolescente. E ele, cara, o Samuel, ele ia muito convidado para ministrar, pregar em outras igrejas, né? E ele ia, assim, pregar principalmente também em acampamento, retiro, conferência, né? Em lugares em outras igrejas, assim, pelo Brasil, né? E aí a gente tinha ali o nosso núcleo, assim, de jovens e tudo mais, e adolescentes, e o Samuel pegou e teve uma vez lá, acho que isso foi em 2011 ou 2012, ele pegou e eles convidaram ele para alguma coisa lá no interior de Santa Catarina, e ele propôs para os caras, ó, eu posso ir pregar então, mas posso levar uma turma junto comigo aí, a gente faz eu levo uma banda aí, a galera toca, eu faço as atividades aí, e os caras toparam. Daí ele reuniu, a igreja tinha uma Kombi, por isso é combinação, ele pegou a Kombi, encheu a Kombi de moleque e tralha, né? E tralha de coisa de acampamento, e foi pra estrada. E a gente foi, e daí, pra mim, aquilo foi, assim, uma das primeiras experiências fora da igreja local, assim, sabe? Estando conectado e vendo, existe vida para além dos muros da igreja, né? E aí a gente foi e tal, foi uma experiência incrível, a gente foi lá, viajou, serviu, e assim, o que aconteceu, o resultado é que na volta, a gente quase ajoelhado pro Samuel, pedindo, Samuel, leva a gente em todos os lugares que você for, né? Deu, Samuel, vocês têm certeza? A gente temos. E ele fez, e a gente começou a servir, digamos assim, as outras igrejas. E daí depois isso acabou, depois o Samuel acabou, a sua agenda começou a ficar mais comprometida, e ele acabou passando o bastão para mim, liderar esse processo. A gente continuou viajando, então acho que só eu viajei uma vez a gente fez um cálculo lá, só eu viajei uns 16 mil quilômetros com a Kombi da igreja. Cara! A gente foi pra tudo que é lugar. E aí cada viagem, cara, é só história, assim, né? História não falta, então. Não, história não falta, então... mas histórias, assim, cara, tem muitas histórias, assim. E realmente pra mim foi uma experiência, assim, de poder ver outras igrejas. E sempre quando... Pra mim foi muito bom, porque sempre quando eu voltava pra casa, eu voltava com meu coração modificado, digamos assim, porque eu via outras realidades e tal, eu via
sei lá, coisa de igreja, por exemplo. Você, às vezes, nós estamos aqui discutindo, sei lá, nossa, tinha que ter mais um copo aqui, né? Daí você vai para uma outra realidade, você vê que os caras nem às vezes têm copo. Ou você vai para uma outra realidade, às vezes Tem mesa. Exatamente. Daí você às vezes vai para uma outra realidade, você vê que os caras têm 10 copos e o outro não tem, então você fica... Isso te dá uma visão diferente das coisas, então foi muito bom, assim, pro meu amadurecimento, né? Legal, legal. Vamos fazer um podcast só falando Vamos falar, histórias. você chama o Samuel aqui. Tá Nossa. convidado, ó, Samuel. Pode vir, eu convido já. Beleza, fechou, vamos Fazer só um resenhas da Kombi. Cara, o Samuel também tá no Soma. Tu também participou do Soma, Sim, né? participei do Soma. Também foi uma outra experiência bem legal. O Soma, explicando, né, pra galera que tá nos ouvindo, é um projeto de mentoria de jovens, assim, mentoria espiritual, caminhada de fé, discipulado, né? Então, foi um processo também bem interessante. Por quê? Porque, cara, olha que interessante. Às vezes, assim que nem no podcast, que a gente pode ter um momento de conversar sobre coisas específicas, né? Que na rotina da igreja, no dia a dia de viver uma igreja, às vezes não tem tempo. Vários assuntos. Na verdade, a maioria dos assuntos. Às vezes, quando você vai ver, passa voando o ano letivo de um grupo ou de um culto e você não consegue, né? Desenvolver, crescer. Então, o Soma era uma proposta ali do Movimento Encontrão, né? De juntar lideranças de jovens e afins de vários lugares e caminhar durante, acho que a turma, se não me falha, foi 2 anos de caminhada, com encontros pontuais. Foi muito legal, cara, porque era esse tempo de você realmente parar para refletir sobre certos assuntos da fé. Então, também foi de grande ganho, digamos assim, no meu crescimento também esse tempo ali. Cara, também participei do Soma. Agora me colocaram para mentor da próxima turma. Pois é. Pô, tá faltando gente, né? Não, mas você vai ser um excelente mentor lá. Não, mas né, foi muito legal. Cara, participar do Soma é muito legal. E pra mim faz muito sentido porque pessoas se acompanhando, né? Assim como um dia eu tava ali na igreja meio que sem fazer muita coisa e tal, sem acreditar muito, alguém me acompanhou. O Soma é um programa que te oferece isso, né? Mesmo que se na tua igreja não tem ninguém, tu junta a galera de várias igrejas e vai se acompanhando. Percebe que a nossa conversa hoje gira muito em torno de estar com pessoas? Da importância de a gente estar com gente, seja na igreja, seja no Soma, seja na Kombi, seja na rua, evangelizando. Então, interessante. Acho que isso aí dá uma outra conversa para um outro dia. A gente só falar de igreja. Com certeza. Mano, já passou da hora aqui, mas brigadão pela tua presença aí. Valeu por ter topado aí essa conversa. Que Deus use, né? Que gere frutos, apesar da gente. Amém. E você que acompanhou até agora, muito obrigado. Não esquece aí de se inscrever, de deixar o like. E fica ligado nos conteúdos que vão sair aí. Valeu!